Você está ouvindo CoBlueCast. Olá, sejam bem-vindos ao CoBlueCast, o podcast da Coblu sobre gestão de desempenho, RH estratégico e OKRs. Sempre com um convidado especial, é um bate-papo cheio de conteúdos e insights relevantes para inspirar a gestão do seu negócio. Eu sou Dilei Felipe, analista de marketing, e hoje eu converso com um dos sócios aqui da Coblu e CEO da CobluX, o Antônio Zubieta, que vai falar com a gente sobre turnaround estratégico, o que é um pouco do conceito, como aplicar, quais empresas precisam utilizar e um pouco mais sobre esse conceito. Então, Antônio, muito obrigado por participar e eu já vou direto pro assunto, Então, acho que você já pode conceituar pra gente, o que é o turnaround estratégico. Qual que é o fundamento do turnaround estratégico, A gente precisava construir uma solução rápida, mas com consistência, Porque quando você pensa em planejamento estratégico, definir uma estratégia de uma empresa, são muitas variáveis que você precisa contar para formatar uma estratégia, Você tem que olhar mercado, você tem que olhar concorrentes, preço, posicionamento, como é que é a tendência do mercado, competitividade. Você tem que fazer uma inteligência competitiva, você tem que definir uma série de fatores, O turnaround estratégico, ele surge por uma emergência e você não pode parar toda a empresa durante 2 meses ou o que seja para fazer um trabalho com esse formato. Mesmo quando você fala de uma estratégia Lean, ela também tem que ser fundamentada, bem fundamentada. Então, a gente dividiu ele em 3 etapas. A primeira etapa, que dura aí por volta de 2 a 3 semanas, dependendo muito da agenda das pessoas, é que a gente vai entender qual que é o cenário atual, onde que está realmente o gargalo, onde está o problema. A gente vai ter uma percepção de especialistas de mercado e aí a gente, nessa primeira etapa, a gente tá contando com uma parceria de uma consultoria grande, uma Big Four, então ela vai fazer todo o trabalho de percepção com os especialistas ali, fazer um design da inovação de valor, o que a gente quer entregar de valor nesse novo modelo do turnaround, e finalizar com a estrutura do turnaround estratégico, ou seja, aqui está pronto a estratégia para a gente começar a prototipar e testar para ver se é válido. No segundo momento, então, essa é a primeira etapa, A segunda etapa a gente começa a desenhar os OKRs estratégicos, aí conectando essa estratégia, a gente vai agora para a execução da estratégia. Passado todo esse movimento, a gente começa a definir, então, o modelo dessa execução, é o plano de trabalho, como a gente vai executar essa estratégia, e a gente vai ter aí nesse momento aí o suporte, inclusive, da plataforma, mas também a gente vai fazer um trabalho hands-on, junto com eles, elaborando o plano de execução. E a terceira etapa, a gente também não solta, então ele durante o restante dos meses aí, nos próximos 2 meses, a gente vai acompanhar, junto com essa outra consultoria, a execução disso, o estabelecimento, por exemplo, de uma sala de guerra, uma war room, para a gente ter o acompanhamento aí de todas essas, da execução da estratégia, acompanhar o que está sendo feito, fazer as reuniões aí de turnaround, para ver se a estratégia está sendo executada e se antes de finalizar esse período a gente precisa fazer uma revisão da estratégia, a gente vai fazer. Então, essas 3 etapas, a gente conclui um trabalho que ele é muito rápido diante de um cenário que é emergencial. O turnaround estratégico, ele surge para um cenário emergencial. Você vai fazer um turnaround estratégico se tua estratégia está indo muito bem, a menos que você queira recriar um novo produto. Aí você não vai fazer um turnaround estratégico, você vai criar uma business unit para poder desenvolver um novo segmento. Tem que ser nesse formato para dar agilidade também na implantação. Você está ouvindo o CoBlueCast, um bate-papo com muita informação. Antônio, para as pessoas que estão ouvindo a gente agora, como elas conseguem identificar quais são esses aceleradores, esses requisitos para fazer essa virada na empresa? Para identificar quais são os principais aceleradores para a gente fazer esse turnaround estratégico, a gente vai olhar para o KPI. Então a gente define no rol dos principais KPIs que a empresa tem, quais são os KPIs principais que a gente quer determinar para fazer a virada. O como, essa é a estratégia que vai definir. Então aí vem o trabalho da consultoria para poder definir como a gente vai fazer, porque o que esses indicadores estão dizendo até o momento é que o que está sendo feito, a estratégia que está sendo implementada não está surtindo efeito. Independente de a gente estar num movimento de crise ou não, ele está dizendo, olha, a estratégia de atingir a solução não é a melhor.
Então, quando o turnaround estratégico ele começa esse trabalho de focar no KPI, focar nos indicadores que a gente quer trabalhar, depois definir a estratégia, aí vem o segundo passo que eu comentei, que é como a gente vai fazer isso, né? Então a gente vai construir OKRs focados para começar de imediato e o mais rápido possível num formato de MVP, né? Já começar a atingir esses resultados que a gente quer. O que é importante pensar nessa mudança de estratégias, né? E por que é importante, né? Ou quando é importante contar com uma consultoria, né? Ter alguém para te ajudar nesse processo. A gente tem que pensar assim que a estratégia ela é um plano aspiracional, ela está num nível onde é o que você deseja, né? Ela não está dizendo como você vai fazer. A estratégia é plano para você chegar nesse ponto é esse, né? Ela tem um pouco de plano de negócio ali, mas ela tem assim o teu target muito bem definido, né? Porque muitas vezes o problema não é a solução que você está desenvolvendo, o problema é a forma como você está chegando para entregar, né? Eu não sei se é o teu cliente, se é o posicionamento seu no mercado, se é alguma mensagem no marketing, isso tudo precisa ser definido, né? Precisa ser construído cenários, ou tudo isso que eu falei pode ser um conjunto de coisas, não necessariamente uma ou outra, né? Então isso precisa ser tudo preparado, esse material precisa ser tudo preparado para você definir isso. E às vezes é interessante contar realmente com uma consultoria, porque por mais que a empresa, o CEO, né, o empreendedor, o dono da empresa, enfim, ele está... às vezes o cenário para ele está indo obscuro, né? E você ter um apoio de alguém que é especialista na área, que conhece, que aprofunda e que tem contato com o mercado, que está muito conectado com essas soluções, ele pode realmente apresentar uma solução muito matadora ali, né? Matadora no sentido de resolver o problema, né? Sim, principalmente quem trabalha com modelos ágeis de gestão, existe algo parecido ali que é na troca de ciclo, né? Onde você revisa essa estratégia. Mas eu acho que o que muda com isso, com o turnaround estratégico, é justamente essa visão de fora, né? E é realmente de pessoas especialistas no mercado que vão trazer a visão de fora do negócio. Que é muito fácil de acontecer, é você se perder no operacional nesse momento, né? Aquele negócio, né? Você acaba abraçando uma ideia e você fica muito míope, né? Exatamente. Você não consegue ver que você gosta tanto daquilo que você construiu, da tua solução, você é tão apaixonado por aquilo que te fecha os olhos, né? Você fica cego. E às vezes você não consegue realmente encontrar uma solução. É o que eu brinquei aí, né? Como é que eu faço para vender álcool em gel, né? Porque alguém tá com uma estratégia hoje matadora para sair de um movimento, de uma crise, qualquer cenário, né? Não necessariamente uma crise, que ele vai o tempo inteiro vai retraçando o seu negócio, né? Um exemplo da IBM, o exemplo clássico, né? Quando o Bill Gates foi vender o DOS, né? Que é o sistema operacional para a IBM não conseguia ver que aquilo era mais importante do que a própria venda do computador. Sim. Né? E o executivo da IBM disse, assim, tudo bem, não tem problema você cobrar royalty por isso, porque o mais importante é a máquina, não é o software. Olha que loucura isso, né? Ele já estava muito à frente. E olha só como a IBM tinha toda a capacidade de desenvolver um software, né? Cara, muito legal essa história da IBM, eu também gosto bastante do exemplo, né? Acho que você pode falar um pouco pra gente agora como é feita essa implantação, quais são os passos, o que tem ali de diferente. Aqui é um trabalho hands-on, né? Então a gente vai trabalhar a 4 mãos, todo mundo trabalhando junto para direcionar. Então o cliente, óbvio, ele vai implementar a estratégia, vai fazer toda a execução disso, né? E a gente vai apoiar ele atuando como coaching no direcionamento da estratégia, dependendo de como foi aí definido o ritmo, a cadência desse acompanhamento, a gente vai estar junto com eles para acompanhar, né? Eu gosto muito disso e eu gosto muito dessa ideia. Eu não sei de onde vem isso, né? Eu acho que talvez a tua experiência consegue identificar um pouco melhor, mas eu sinto muita impressão de que as pessoas acham que estratégia é marcada em pedra, sabe? É esculpida em pedra, que ela não pode ser ágil, né? E esse é todo esse movimento que a gente faz, né? É por isso que a estratégia é fundamental num modelo principalmente no mercado hoje, e aí que existe a dualidade, né? Porque você escreve estratégias muito rígidas
e quer, de repente, às vezes, implantar um modelo OKR onde ele é muito flexível para isso. É claro que no modelo de estratégia muito rígida, o OKR até dá um jeito de fazer isso, né? Mas o importante era você ter realmente uma estratégia que é o que a gente chama de estratégia Lean, né? Ou outros autores citam como estratégia radar, que o tempo inteiro está olhando, né, para ver o que acontece e muda, ou 360, estratégia 360, que é outro nome que dão também. Qualquer que seja o nome, a estratégia ela tem que estar muito bem construída, permitir que eu possa adaptar no plano de negócio, na execução dela, flexibilidade para poder mudar. Se eu faço em detalhes essa estratégia, eu tenho que reconstruir o tempo inteiro essa estratégia, né? Eu tenho que, é como você falou, né? Escrever em pedra, mas eu tenho que jogar a pedra fora, eu tenho que pegar uma outra pedra e escrever, né? Então, isso não funciona, né? Aliás, nunca funcionou, né? Eu não sei, assim, desde quando o Andy Grove, na década de 70, que começou com um processo de OKR, já visualizava que era, imagina que na década de 70 já era um mundo com muita mudança, né? Eles achavam que estava com uma velocidade as coisas acontecendo, imagina que é agora, né? E aí por isso que ele teve a ideia de criar o OKR, né? Então tem que ter espaço para estratégias emergentes acontecerem, né? Sim, o que eu acho que aconteceu muito, assim, porque, por exemplo, se a gente for pegar o livro do Andy Grove lá, o Administração de Alta Performance, né? Se a gente for pegar o livro dele, é da década de 70, acho 60 o livro, né? E muitas das coisas que estão escritas lá são que a gente usa hoje, né? Que a gente fala hoje, que é agilidade de mercado e tal. Fazia muito sentido pro contexto da época da Intel, né? A tecnologia de ponta, né? Eles estavam nessa vanguarda. Mas o que eu acredito que aconteceu agora é que isso pulverizou pra todo mundo, né? Essa agilidade que antes tinha no mercado de tecnologia tá pulverizado pra todos. E eu gosto muito de um exemplo que eu usei uma vez no workshop, que tem uma imagem que ela faz uma comparação, né? De todos os itens que o celular substituiu, né? Então tem, tipo, lanterna, mapa, bússola, violão, televisão, sabe? Tipo, botam tudo numa mesa, colocam os preços, né, de cada um desses itens e depois comparam com o celular. E eu acho essa imagem bem emblemática, essa comparação emblemática, porque aí você consegue ver como pulveriza a coisa da agilidade, né? Porque imagina que você era uma empresa de mapas e o seu concorrente não era a outra empresa de mapas, né? De repente seu concorrente era uns malucos do Vale do Silício montando um software que era o Google Maps. Então você não consegue mais nem prever quem são seus concorrentes, né? E aí por isso que entra um pouco disso de ter que ser mais ágil e por isso que agora muito mais gente tá falando sobre isso, né? Pois é, a gente dá o exemplo do MVP, se você entender bem qual que é a estratégia, quando você fala, por exemplo, os exemplos do MVP, ele fala de um carro, né, que no final, na primeira etapa você tem a roda, depois o chassi, depois o corpo do carro, e depois na última etapa você tem o carro, né? Agora, vamos pensar que, não, meu objetivo não é um carro, meu objetivo é locomoção. Sim. Então, desde a primeira oferta, eu já estou oferecendo talvez um patins. Porra, mas o Dirley não gosta de patins, ele gosta de, sei lá, ele até andaria de bicicleta, mas patins não. Então, mas aquela primeira entrega está agradando algumas pessoas, porque o teu conceito é locomoção. É um exemplo besta, mas a cada evolução de um processo, você vai melhorando, porque você está muito focado na estratégia de locomoção e você não está focado numa estratégia de construção de um carro. Sim. O que aconteceu, por exemplo, agora no mercado, imagina que se a tua estratégia toda ela estava embasado em pessoas que tenham contato, pessoas que estejam uma do lado da outra, né? E num processo de isolamento social, como é que se a tua empresa acabou, né? Imagina que a tua estratégia está toda fundamentada num modelo desse, né? Então, assim, você tinha que ter pensado num escopo maior para poder ter flexibilidade e ajustar isso, né? Eu não acho que hoje, por exemplo, você dizer assim, pô, mas uma empresa estava preparada porque ela já estava fazendo venda comercial, ela já estava... Eu acho que não é esse ponto, né? Ontem eu falei com um amigo que ele tem uma empresa com um produto muito bom, ele estava chorando porque a empresa dele estava praticamente falindo, né? Ele já tinha perdido 70% da carteira de clientes que ele construiu durante 3 anos, né? E eu brinquei para ele assim, parece filosofia, mas eu brinquei para ele, eu falei assim, olha, quando há uma pedra no caminho, quando há um obstáculo no caminho, às vezes o obstáculo é o caminho. A gente precisa entender o que é esse obstáculo que está tendo para poder construir uma outra solução. No caso dele, por exemplo, a empresa dele estava muito fundamentada no conceito de eventos, no conceito que ele não estava preparado para fazer isso, mas a estratégia dele estava construída toda para isso, né?
E aí eu estava conversando com ele, depois de quase 40 minutos conversando, a gente começou a bolar ali algumas estratégias, eu ajudando ele a bolar uma estratégia que começou a ver, falei assim, cara, pode ter uma luz no fim do túnel, pode ser que eu vou reconstruir, por que eu tenho que fechar a minha empresa, por que eu não posso começar a vender álcool em gel, né? Não é que ele vai mudar a vender álcool em gel, no sentido assim, o que eu posso tirar de proveito dessa experiência e reconstruir meu negócio? Esse é o turnaround estratégico que eu estou comentando. De repente o turnaround é virar um jogo completamente, eu posso aproveitar toda a base de conhecimento, todas as pessoas que estão dentro da empresa para construir um outro modelo de negócio e de repente sair bem dessa. Você está ouvindo o CoBlueCast. E eu acho que é muito difícil também, acho que esse exemplo que tu usou fica mais claro, porque é muito difícil também tu ter esse insight de dentro quando você tá sendo frustrado todo dia, né, com a estratégia não dando certo. Então acho que por isso que essa visão de fora é muito importante também. E porque assim, é humano, então, né, acho que é humanamente possível não se frustrar, né, quando algo dá errado. Então, você também se acomodar, você vê que a estratégia não tá indo bem e você começar a achar que é o produto, né, e não é seus meios, não é marketing, não é vendas, não é treinamento. Você também não querer, o que eu falei, você fica tão apaixonado pelo teu produto que você começa a achar que o problema não é o produto, né? O produto é perfeito, né? Esse exercício que precisa ser feito, né? De você parar, não é porque a gente está num movimento de crise, né? Mas assim, uma estratégia bem montada, onde ela não é rígida nisso, ou escrita em pedra, como você comentou, ela permite com muita consciência, sem tranquilidade, você redefinir novas estratégias alternativas, entendeu? Para chegar lá. Senão você fica num caos, você quer fechar tudo, né? Desistir, né? E apagar, né? Eu até tava lendo uma frase aqui que tem a ver com o começo lá, do porquê que é importante, né? A visão externa, né? E aí é uma frase que ela fala que nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de consciência em que foi criado, né? Que ela é do Einstein, essa frase. Eu acho que faz um pouco sentido disso, né? Disso que a gente falou. Tem vários fatores, né? Mas eu acho que o principal fator, a principal, diria, aceleradora aí, que um gestor, que um CEO de uma empresa deveria ter, é a mentalidade ágil, flexibilidade, uma cultura da empresa, escalabilidade e tudo mais, mas é assim, ter uma mentalidade ágil. A mentalidade, por isso que teve o advento do Agile, né? É assim. O Agile fala assim, menos olhar na burocracia do contrato e tal, e mais na necessidade do cliente, né? Menos olhar em todos os processos, o escopo do projeto e mais assim, o que a gente pode entregar de valor para o cliente, qual que é a dor dele, o que a gente vai resolver, né? Tem todos os 4 valores e os 12 princípios, né? Essa mentalidade que é o que faz você estar num cenário, qualquer cenário, você se posicionar com muita tranquilidade e começar a prototipar e testar. Porque uma coisa, eu sempre acho assim, um produto que é bom, que vende, e uma mentalidade ágil, ele vai vender em qualquer cenário. Você vai se adaptar para fazer isso. Você tem que estar você não tem que esperar um cenário ruim para poder fazer esse. Você vai vender em diferentes cenários disso, né? O que aconteceu, por exemplo, com a CoBlue foi mais ou menos isso, né? A gente conseguiu direcionar uma estratégia no meio de um processo que a gente precisava ter com calma, a gente prototipou, testou e começou a validar uma nova estratégia alternativa para poder atingir os objetivos, né? Queria que você contasse pra gente como avaliar esses cenários, né, para que a empresa faça o planejamento correto, né, e alinhe a estratégia com todos, se vão utilizar o OKR, e se você tem algum exemplo de alguma empresa que já foi muito bem sucedida nessa virada, né? Assim, a maior implementação que eu já fiz foi no movimento desse, de turnaround estratégico, né? Isso que foi curioso, né? Um movimento que foi feito numa empresa grande aí, de telecomunicações, ela estava justamente acabado de definir o movimento de turnaround, né? E teve muito êxito porque o próprio CEO, os executivos da empresa abraçaram assim, absurdo, né? Eles estavam muito envolvidos com isso, né? Então não tinha nada errado, né? Toda vez que você vai trabalhar uma estratégia, você considera alguns cenários, né? Então, no cenário de turnaround estratégico, a gente vai trabalhar dois conceitos. Então, a gente vai sair de um cenário conhecido para um cenário conhecido, né? Então, a gente tem aí a variável de como a gente implementa e a realidade que está acontecendo, e um cenário conhecido, que é o cenário que o mercado está se apresentando, para um cenário desconhecido.
Então é um cenário, como é que a gente vai entrar fazendo um turnaround estratégico, como é que a gente vai entrar nesse desconhecido com muita fundamentação. Então, o principal objetivo aqui, quando a gente entra num cenário desconhecido, é mitigar isso. Mitigar é reduzir, né? Reduzir todos os impactos que possam, todos os obstáculos que podem fazer com que o cenário desconhecido se repita, né? A gente quer, de novo, conhecer, né, esse mercado. Então, a estratégia é isso, né? Você monta a estratégia fazendo a previsão de que você conhece. Então você projeta esse conhecido lá, tentando desmistificar esse desconhecido, né? E o que vai provar isso? Somente a execução, né? Só quando a gente começar a executar. Eu gosto muito desses modelos de turnaround estratégico porque ele não perde muito tempo no planejamento da estratégia. Ele é muito focado na execução. Então vamos planejar pouco, partir de uma ideia e já sair o mais rápido possível executar. Por isso que quando a gente estabeleceu 3 fases, a gente quer acompanhar isso também, porque não é só definir a estratégia, fazer o plano de trabalho, o desenho disso e depois acompanhar, né? E depois deixar, né? A gente quer fazer o acompanhamento também, para que se aquela estratégia inicial a gente definiu, ela tenha aderência ou não, a gente poder fazer ajuste ao longo do caminho, né? É diferente eu fazer um ajuste dos OKRs e eu fazer o ajuste da estratégia. A estratégia ela não vai escrita no OKR, o OKR ele vai tangibilizar a estratégia. Então a gente vai fazer realmente ali, é como se é ciclo, né? Então você tem no passo 1, a gente talvez tenha que voltar durante a implementação no passo 1 de novo, 2 e o 3 de novo. Então esse movimento é o cíclico, né? É bem legal, e é bem importante que esse ciclo ocorra, né? E é muito legal que a gente tenha essa preocupação de garantir que todas as partes do ciclo ocorram, né? Que é bem o que tu falou depois, a gente vai falar depois do MVP e tal, né? É bem em relação com isso, né? A proposta aqui é a gente colocar a mão na massa, a gente tá do outro lado também, né? A gente acredita tanto no OKR como ferramenta para tangibilizar a estratégia. A ideia agora então, ok, então vamos estar junto para provar para você, para provar para as pessoas, né? Provar a gente na verdade não precisa, né? Porque quem utiliza para valer o OKR, ele conhece muito bem os benefícios, né? Mas para quem tem a dúvida de como fazer isso, né? Vai ter um apoio ali nesse momento, né? Bom, então eu só tenho a te agradecer, Antônio, por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para falar aqui com a gente hoje, né, sobre esse assunto que eu considero bastante importante, principalmente nesse momento que estamos vivendo, de certeza, de novos rumos, né, para empresas e empreendedores. Eu acho que o tema de virada estratégica, né, de turnaround estratégico, das empresas ter uma estratégia que seja um pouco mais ágil, que se adapte, né, de maneira mais rápida às mudanças do mercado, dos consumidores e a transformação, né, do mundo, é muito importante. Então, muito obrigado por ter falado. Espero que o conteúdo que a gente falou aqui hoje, as dicas, os insights, possam inspirar quem está ouvindo de alguma maneira, né? Eu queria agradecer, Dirley, pela oportunidade de a gente estar falando. Eu gosto muito desses canais aí de podcast, a gente trocar essas percepções rápidas aí, né? São insights, né? E quem quiser conhecer mais sobre tudo isso que a gente falou, pode contactar a Coblu pelo site, pelo meu e-mail, né? Ou ligando diretamente para a gente poder explicar um pouco mais como é que funciona esse modelo, os custos, enfim. Mas a gente fez um formato realmente que fosse muito acessível assim, para as empresas, porque a gente também sabe que é um cenário, né? Não só pela necessidade, quando a empresa precisa fazer isso, né? Mas é um cenário que precisa a gente é sensível com esse tema, né? Então precisa ser uma coisa também que seja aderente à forma também dela contratar esse trabalho, né? Você acabou de ouvir CoBluCast, um bate-papo com muita informação. Conheça nossas soluções de OKR, KPI, avaliação de desempenho, PDI, Ninebox e feedbacks. Acesse www.coblu.com.br. Construímos estratégias vivas para o seu negócio.